Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu gostaria de ler o que se encontra em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 até o 34, onde nos diz: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido com quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma história, uma passagem muito conhecida por muitos na Bíblia, que é a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos que no início nos é relatado que ela já sofria 12 anos com essa enfermidade do fluxo de sangue, que ela já sofria 12 anos com esse mal. Ela já havia buscado muitos médicos e nós vemos que nenhum deles deu a solução para o problema dela. E muito ela se entristecia. Quanto mais ela buscava, mais ela se decepcionava, pois não encontrava cura para aquilo que ela estava sentindo, para o problema que ela estava enfrentando. E nós vemos que ela gastou ali muito dinheiro, ela gastou ali tudo quanto lhe havia, e ela ia de cada vez de mal a pior. Nós vemos que isso acabou ali tirando a esperança dela. Mas quando ela soube que estava passando pela cidade ali um homem chamado Jesus, que onde ele passava carregava cura, carregava esperança, ela como posicionamento, ela ousa ali romper aquela multidão e tocar nas vestes de Jesus esperando a cura. Nós vemos que nos tempos antigos um fluxo de sangue é algo que isolava as mulheres da sociedade. Elas eram consideradas impuras. Então aquela mulher ali que aos olhos dos outros ela era considerada impura, que quem fosse tocado com ela precisava se isolar e se limpar ali para voltar à vida em sociedade. Era necessário passar por esse processo. Então nós vemos que ela era uma mulher que sofria muito com isso. Ela era uma mulher que ela precisava ficar em isolamento, ela não poderia se aproximar das pessoas a quem ela amava. Ela carregava ali uma doença que ali para ela era incurável, porque ela já havia buscado médicos e mais médicos e nenhum médico trouxe a solução para ela, mas ela sabia ali que a esperança, quando ela soube de Jesus, ela sabia que a esperança era ele, ela sabia que a cura estaria nele, ela teve fé. E ela fala: se tão somente eu tocar na veste dele, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Tamanha fé havia nessa mulher para falar que somente tocar nas vestes do Senhor curaria ela. Quem ensinou a ela que tocar nas vestes sararia? Ela tinha uma fé inigualável, a crer que somente se tocar nas vestes daquele que era cura, daquele que era água, daquele que era fonte da vida, ela estaria limpa daquilo que a condenava, daquilo que a afastava de viver em sociedade, daquilo que a afastava ela de viver com seus familiares. Quão condenada ela deve ter sido por todos esses tempos, quão julgada ela deve ter sido nesses 12 anos.
mas nós vemos que ela encontrou a esperança que era Jesus Cristo, aquele que carregava a cura, aquele que carregava a salvação. E ela, numa coragem, ela rompe em meio à multidão, toca nas vestes do Senhor e o corpo dela, aquele fluxo de sangue, ele seca e a cura alcança ela. E nós vemos que de imediato Jesus ele percebe que virtude saiu dele, ele percebe que alguma coisa aconteceu e ele, na sua sabedoria, na sua onisciência, onipresença ali, na sua onisciência, sabendo o que estava ocorrendo, ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos viram a Jesus e falam: mestre, olha essa multidão ao seu redor que te aperta, que te oprime, que te toca, e você vira e pergunta quem te tocou. E nós vemos que ela sabia que Jesus estava falando dela. Nós vemos que ela sabia que Jesus estava se referindo a ela. E ela tremendo, ela com temor, ela vai diante de Jesus, prostra-se e conta tudo a ele. Ela conta todo o sofrimento que ela passou, toda a humilhação que ela passou. E Jesus, ele vira para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Nós vemos que Jesus não a condena, enquanto ela poderia ser condenada por muitos naquela sociedade onde ela vivia pela doença dela. Enquanto ela era isolada por muitos da sociedade, Jesus ele não condena, mas Jesus ele diz que a fé dela salvou ela. E ele diz que ela foi salva e que ela deve ir. Ele diz: tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Hoje eu queria deixar essa palavra para você. Jesus é a esperança, Jesus é a cura. Se você está sofrendo de alguma enfermidade física, espiritual, na alma, não importa. Não importa se os médicos falaram que você não tem mais cura, não importa qual seja o diagnóstico do médico. Porque existe uma pessoa, existe um único Deus, um único Jesus que pode te curar. E hoje eu te convido a você crer somente crer, ter fé. E assim como essa mulher teve coragem de buscar, de tocar na veste dele, se posiciona nesse dia, busca ao Senhor, confessa a ele e clama: Jesus Cristo, cura-me da minha enfermidade. Jesus Cristo, tem de misericórdia de mim. E saiba que o Senhor, aquele que tem poder de te curar, ele operará um milagre na sua vida. Então, crê somente, tenha fé. Essa é a mensagem que eu deixo no dia de hoje. Que você possa estar acreditando que o Senhor, ele ainda cura, ele ainda opera milagres nos tempos atuais. Os milagres não cessaram, mas dia após dia, Deus ainda está operando milagres na vida de todas as pessoas. Então, que você possa estar acreditando que o seu milagre vai acontecer, que a sua cura vai chegar. Eu não sei se você pede outra coisa além da cura, mas saiba que o Senhor, ele proverá, o Senhor, ele cuidará. Confia somente e crê. Essa é a mensagem que eu deixo no dia de hoje. Queria fazer uma oração com todos vocês agora para nós encerrarmos. Jesus, coloco diante de ti, Pai, nossas vidas, os teus filhos. Jesus Cristo, que o Senhor possa estar indo, tocando, Pai, no ventre, tocando, Pai, no íntimo desta pessoa, Pai, que o Senhor possa estar curando, Pai, os teus servos, as tuas servas. Meu Deus, vai enviando anjos, Pai, só para cura, Pai. Senhor, vai na região celestial, Pai, liberta, Pai, o espírito cativo, Pai. Senhor, tudo aquilo que está acorrentando a alma desta pessoa, Pai. Senhor, caia por terra, Pai. Toda angústia, toda depressão, Pai, seja derrotada no santo nome de Jesus. Eu proclamo, Pai, no teu santo nome, Jesus, que a cura alcançará esta vida,
Eu proclamo que a tua verdade libertará esta alma. Eu proclamo que a família dela será liberta, Pai. Eu proclamo, Pai, que o Senhor está junto dela e que esta pessoa, Pai, ela alcançará, Pai, a tua misericórdia, a tua graça, Pai, que é abundante, é de geração em geração, Pai, e não cessa. Eu proclamo, Pai, no teu santo nome, a libertação, Pai, do cativeiro desta pessoa, no santo nome de Jesus. É o que eu proclamo. Que você possa estar crendo e recebendo a cura, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as comunhões e as consolações estejam sobre você, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém.